Nosso assunto agora interessa especialmente as pessoas que estão aposentadas ou que vão se aposentar, ou que estão planejando uma aposentadoria para 2, 3 anos, 5 anos, o planejamento previdenciário, que é algo que tem que já ser feito. E o que a gente tem visto através de números é uma quantidade muito grande, considerável, de pessoas aposentadas que, ao deixarem seus empregos de uma vida inteira, partem para o empreendedorismo, abrem o seu próprio negócio, nos mais diversos segmentos. Tem gente abrindo o segmento de alimentação, tem outro segmento de roupa, tem gente fazendo outro tipo de investimento. É por isso que a gente convidou o consultor empresarial em análise de consultoria, que é o Saulo Henrique, para ele conversar com a gente sobre isso, Saulo, esse perfil, né, que é o perfil do aposentado, daquela pessoa que se preparou ao longo da vida e que agora não quer ficar em casa. Até porque a gente tem todo um cenário que favorece isso. Primeiro, as aposentadorias são baixas, as pessoas não conseguem viver com o dinheiro. Segundo, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, então aquela história de aposentadoria é esperar a hora da morte, isso também já não existe mais. Como é que você vê essas possibilidades e que tipo de negócios, nesse momento em que o Brasil vive, nesse contexto de mercado que o Brasil vive, que poderiam ser atrativos para essa parcela da população? Bom dia, Cíntia, tudo Bom bom? dia, tudo. Existem várias formas, né, de investimento e eu acho muito louvável as pessoas, agora chegando na aposentadoria, verem a possibilidade de começar a investir. Eu acho que o mais importante antes de decidir abrir um empreendimento é você ter segurança, né? Como consultor empresarial, eu posso falar que muitos negócios acabam fechando. Acho que mais de 50% de todos os estabelecimentos acabam fechando nos primeiros anos por falta de conhecimento. Então, é muito louvável que essas pessoas queiram investir, e eu acho que o primeiro passo é entender o mercado. Então, qual é a ideia que ela tem, que ela pensa em investir? Esse mercado, ele tem demanda, é muito bom você ter segurança antes de abrir um estabelecimento, né? Na consultoria, a gente tem projetos, por exemplo, tem um projeto chamado Viabilidade Financeira, onde a gente consegue avaliar, né? A gente pega o mercado, assim, o ideal é que a pessoa já tenha uma noção no que ela vai trabalhar, e ela tendo essa noção, a gente consegue avaliar o mercado, consegue ver o tempo em que esse investimento vai ter de retorno, a gente é, o, consegue medir a demanda que tem, qual o público-alvo, qual o tipo de persona ideal, a persona seria no caso, e eu acho que é muito importante também saber isso, quem é a pessoa que você quer atingir, quem é o público-alvo. Eu acho que antes de começar um negócio, é muito importante que você tenha isso em mente. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial. Em relação ao tipo de mercado que eu acredito que seja mais interessante de se investir agora na pandemia, eu acho que é bem interessante ver que por mais que a pandemia afetou muita gente também conseguiu se desenvolver dentro da pandemia, muito por meio do meio digital. Então, a maioria das pessoas, assim, na empresa de consultoria que a gente atuou, que conseguiu se destacar, a gente viu gente que conseguiu se destacar no meio do turismo, a gente viu gente que conseguiu se destacar no meio do treinamento voltado para o comércio, a gente viu gente que conseguiu se destacar no meio em setores como pet shop, setores que, em tese, poderiam estar afetados pela pandemia, mas que conseguiram se reinventar com delivery, conseguiram se reinventar com sistema de fidelidade, conseguiram se reinventar atendendo o cliente de uma maneira diferente por meio da internet. Então, eu acho que é bem interessante que essa parcela da comunidade resolva investir, mas eu acho que antes de tudo é sempre bom ter segurança. Acho que é a parte mais importante. A gente percebe também que, além, claro, de ter um ganho financeiro, essa questão do empreendedorismo do aposentado, ele tem um outro viés também. As pessoas querem fazer algo Uhum. diferente, querem fazer algo que elas sempre quiseram fazer, mas que precisaram, ao longo da vida,
enfim, por uma circunstância, porque eram concursados, ou porque o emprego dava uma garantia, porque teve filho, enfim, teve família, precisava cuidar da família, etc. E aí tem muita gente realizando sonhos. Isso é muito bom, Uhum. mas claro que tem que ter o cuidado, mas esse viés do sonho também é interessante, né? Porque esse Uhum. empreendedor, ele é um empreendedor diferenciado. Ele é um empreendedor que ele chega ao mercado com um grau de experiência interessante também e bem motivado, né? Porque nada motiva mais do que sonho, né? Sim, isso é interessante você falar isso, porque a gente está na era digital e a gente consegue perceber que tem muita gente que consegue trabalhar com, às vezes, uma coisa que era um hobby, às vezes uma coisa que era um sonho distante, como você falou, algo que a pessoa nunca conseguiu trabalhar. E aí, principalmente hoje, uma coisa que está na moda, querendo ou não, que nem todo mundo gosta de falar, é a questão da digitalização do conhecimento. Então, eu acho que é um setor que está muito forte hoje em dia. Muita gente consegue se destacar das mais variadas áreas, de pessoas de 20 anos, 30 anos, até pessoas com 60 anos conseguem se destacar nesse mercado, que é basicamente o quê? O cara pega a experiência de uma vida, ele pega uma coisa que ele gosta e ele consegue transformar isso em curso profissionalizante. Ele consegue vender para as pessoas. E isso acaba gerando um retorno muito, muito interessante. Então, eu tenho percebido principalmente com essa questão do marketing digital que tem crescido muito, muita gente que passou a vida toda trabalhando numa única profissão e acumulou a experiência, conseguir pegar essa experiência, transformar em um produto e conseguir vender na forma de conhecimento. Claro que isso é uma coisa em específico, né? Tem várias outras, como você falou, tem pessoas que podem trabalhar com artesanato, né? Pode ter pessoas que podem trabalhar, sei lá, o sonho da pessoa pode ser ter um bar, pode ser começar um empreendimento na área de construção civil, e isso também faz muita diferença, até porque a gente sabe que abrir um negócio é muito complexo, é muito complicado muitas vezes. Você precisa sim ter essa força de vontade para continuar. São muitos desafios, mas como eu disse, eu acho que com o preparo correto, e eu acho que uma coisa que poderia dar de conselho para a maioria das pessoas é usar da internet que a gente tem hoje, do conhecimento que a gente tem. A internet, ela tem conhecimento, tem muita informação relacionada à consultoria, a técnicas de vendas, a técnicas de comércio, tem informação pra caramba sobre os mais variados tipos. Então, o empreendedor que está entrando agora nesse mercado, ele tem que ser uma pessoa bem informada, ele tem que ser uma pessoa bem atualizada. Então, acho que usar essa ferramenta, usar das instituições, usar do Sebrae, usar do Senac como uma forma de se preparar melhor para esse tipo de mercado, vai fazer muita diferença. Eu acredito que ter um sonho é muito importante, mas ter conhecimento, estar bem preparado para esse mercado é ainda mais. A gente está na época de pandemia, então a competição é acirrada o empreendedor ele precisa se diferenciar, né? É claro, bem interessante. E esse é um novo nicho de mercado, e mais ainda, Saulo, como você é um consultor, né, ainda na universidade, acho que é um nicho muito interessante, e eu falo isso porque nós tentamos, aqui a nossa produção tentou encontrar especialistas nessa área, que fossem voltados para isso. E ela buscou, inclusive, fora do Piauí, e não encontrou. Me parece, então, que nem o mercado, nem as empresas, nem aquelas pessoas que são, não são coaches, mas algumas pessoas que são contratadas para dar uma Uhum. espécie de consultoria de negócio mais direcionada, não atentaram ainda para isso. A gente tem uma população com maior expectativa de vida, uma população que se planeja, por exemplo, você tem um aumento do número de pessoas idosas que estão também deixando o Brasil para começar uma nova vida ou viver a sua aposentadoria fora do Brasil. Esse é um outro nicho. Tem agências de viagem já especializadas em alojar essas pessoas e dizer para elas, olha, vá para tal cidade, vá para tal país e conseguir lá casas, moradia. Mas ainda não vi nada que fosse voltado para esse novo público, que é um público que está aí cheio de gás, né, para investir dinheiro, muito dinheiro, né, que é o dinheiro de uma vida toda, né? Muitas vezes tem o dinheiro guardado, tem aquele dinheiro da poupança e só esperando as oportunidades de investimento.
Isso junto com o sonho que, aliás, muitos jovens já nem têm, né? Isso é bem interessante você falar, como realmente as pessoas têm um certo preconceito, né? Quando a Uhum. gente fala sobre essa questão do marketing digital, sobre esse negócio digital, como você falou, tem a ideia de que é só questão de coach, é só questão de vender curso, mas é um mercado que, como eu falei para você, às vezes uma pessoa que acabou de se aposentar, né? A gente sabe que abrir uma empresa hoje em dia é uma coisa muito cara. Então, você pegar aí questão do CNPJ, você pagar o Simples Nacional, funcionário, manter tudo isso é muito custoso. A gente sabe que é muito complicado. E é um dos motivos pelo qual as empresas acabam fechando muito cedo. Elas pecam aí na questão de não ter uma boa gestão financeira, de não ter um bom planejamento. Então, quando você abre um negócio totalmente digital, quando o seu foco, e aí eu não estou falando não só de necessariamente vender curso, porque tem muita gente que se sobressai vendendo, tendo um negócio totalmente online, tendo uma loja que só funciona a partir de um site, ou tendo um serviço que é enviado pelo Brasil todo. Então, alguém que consegue pegar e fretar ou fazer um serviço para o Brasil todo usando a internet. E isso acaba viabilizando muito a questão do custo. Muito mais barato você investir através da internet do que você ter um ambiente físico. E a gente pode ver isso até falando, por exemplo, do mercado financeiro. A gente vê hoje em dia que o que prevalece são os bancos digitais, as corretoras digitais. É muito mais barato você ter um aplicativo, você ter um site, do que você pegar e ter um ambiente físico. Eu sei que, por exemplo, para quem está entrando agora no mercado, né, para os idosos que estão se aposentando agora, é meio complicado. Uma pessoa de 23 anos chegar e falar isso. Eu sei que é um grande desafio, mas as pessoas que conseguirem se adaptar a isso, se integrarem com a internet, com certeza vão estar à frente de qualquer outro. Pode ter certeza disso, Cíntia. Porque a principal coisa que atrapalha hoje o empreendedor é o custo operacional. De você ter um ambiente físico, de você ter que pagar funcionário, isso realmente é muito complicado. Então, você tendo uma boa ideia, você consegue pegar e fazer muita coisa por meio da internet. Tá certo. Saulo, muito obrigada pelas dicas, obrigada aqui pelas informações. Um bom dia para você, tá? Obrigada.